tarde a todos. Como eu havia comentado nos stories atrás, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas da Bíblia que intrigam. E uma das coisas que me intrigavam era quando a gente lia lá em Isaías a história do rei Ezequias, que foi um rei bom, que foi um rei que trouxe paz ao reinado de Israel. Então ele é acometido por uma enfermidade mortal e ele ora ao Senhor, ele ora ao Senhor pedindo que não aconteça o que o profeta disse a ele, que ele morreria. E aí Deus então fala ao profeta que o pedido dele foi atendido e que ele não mais então iria morrer, que Deus daria a ele mais 15 anos de vida. O intrigante dessa história é que quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver que foram anos ruins, para não dizer, foram os piores, posso dizer praticamente que foram os piores anos de vida do rei Ezequias, esses 15 anos que ele teve a mais. Então eu queria trazer esse estudo justamente sobre isso. Isso não te intriga? O que aconteceu? Essa é uma passagem que sempre me intrigava. Então a gente vai estudar um pouquinho ela. Espero que vocês tenham a liberdade de entrar, de conversar, mas espero que vocês realmente entendam qual foi o grande equívoco do rei Ezequias e como nós somos muito parecidos com ele. Estou só aguardando um minutinho até todo mundo conseguir entrar, e aí a gente já vai começar a explanação sobre isso. Talvez o que a gente vai tratar hoje talvez um tema aprendendo com Ezequias, aprendendo com os erros ou com o equívoco de Ezequias. Que Ezequias foi um homem bom, foi um reino bom, mas que teve essa questão que a gente vai comentar agora. Acho que já tem uma quantidade de gente, eu vou respeitar todos que entraram agora, então a gente já vai começar falando. Por que eu escolhi tratar sobre isso agora? Porque, com certeza, quando eu comecei a estudar esse texto, eu estava passando por um momento de aflição, de mudança de rotina. Estava em um momento que a gente fica muito instável e a gente fica muito abalado. E, com certeza, muitos podem também estar passando por esse período de instabilidade, de incerteza, de medo. Então, meditando, mas graças a Deus, a sua palavra, ela nos consola e é a única fonte confiável em todo o tempo. Nós não somos confiáveis, as nossas emoções não são confiáveis a todo o tempo, mas nós temos uma fonte confiável em todo o tempo, independente de circunstâncias. Então, graças a Deus por essa fonte, que nós podemos nos alimentar, que nós podemos nos buscar o que está faltando em nós nesse momento. Então, meditando lá em Isaías 44:6, tem uma coisa bem interessante. Ele fala: digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Isso está lá em Isaías 44:6. Mas o que é espantoso é que essa profecia de Isaías, quando a gente está lendo a Bíblia por ler, a gente não se atina aos detalhes. O detalhe foi que esse texto, esse verso aqui de Isaías 44:6, é uma profecia preditiva, ou seja, ela foi escrita por Isaías 100 anos antes de Ciro nascer. Então, quando a gente está lendo, a gente não vê esses detalhes. E quando a gente chama de profecia preditiva, a gente pode, assim, bem superficialmente, vamos falar que existem dois tipos de profecias. A preditiva, como é essa no caso, que Isaías anuncia Ciro, fala o nome de Ciro 100 anos antes de Ciro nascer, 100 anos antes de Ciro existir. Então isso é uma profecia preditiva. E a profecia proclamativa. O que é a profecia proclamativa? E essa é a que nós
que nós seguimos hoje. A profecia proclamativa é aquela profecia que toda vez que eu abro a palavra de Deus, toda vez que eu abro a Bíblia, leio, explano e anuncio a vontade de Deus, anuncio a palavra de Deus que está escrita e revelada na Bíblia, isso é profecia. Isso é uma forma de profecia, a profecia proclamativa. Essa é a profecia que nos rege hoje, quando nós lemos, entendemos a vontade de Deus revelada em nós através das Escrituras. A profecia proclamativa, a preditiva hoje em dia, com muito cuidado, com muita cautela, eu falo que é o seguinte: Deus já revelou tudo o que Ele teria para nos revelar através da palavra dele. Não que ele não fale, ele fala hoje em dia, sim. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que dizem: eu tenho uma coisa para te falar que vai acontecer na sua vida. Veja bem, Deus revelou a sua vontade na palavra dele. Então, quando alguém vem anunciar isso, a gente precisa de ponderar isso à luz da palavra de Deus, se isso vai contra a palavra de Deus. Não é o assunto de hoje, talvez pode até ser um link para o próximo assunto quando a gente for falar. Hebreus capítulo 1, ele é muito específico quando ele fala a forma que Deus se revelou, a melhor forma que Deus se revelou a nós. Então, mas eu não quero adentrar isso, eu só quero adentrar nessa curiosidade aqui de Isaías 44, 28, que Isaías profetiza, fala o nome de Ciro 100 anos antes de Ciro nascer. E o cumprimento dessa profecia de Isaías 44, 28, vai estar lá no segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas 36, 23, onde Ciro diz: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa. Essa profecia de Isaías 44 prediz a restauração e a reconstrução de Jerusalém e do templo, mesmo antes de Jerusalém e do templo serem destruídos. Então Deus é grande e usa crentes e incrédulos para fazer a sua vontade. Esse é um ponto. Nada foge do controle soberano de Deus. E aqui é interessante que Deus usa Ciro, usa profetas, porque ele usa quem ele quer. Independente da nossa vontade, Deus usa soberanamente e tem o controle de tudo. Deus manda Moisés dizer para Faraó, lá em Êxodo capítulo 9, versículo 16, o motivo de todo o poderio de Faraó. Deus deu toda a glória de Faraó para mostrar o seu poder e anunciar o seu nome entre todas as nações. Aonde está falando isso? Romanos capítulo 9, versículo 17. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus deu a Faraó todo o poder para que, através da manifestação do poder de Deus, as outras nações reconheceriam quem era Deus. Então, ainda que passemos por aflições, medos, que andemos pelo vale da sombra da morte, a nossa confiança está no fato de que Deus está conosco. Ele usa as circunstâncias, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele muda tempos e estações. Ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Isso está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21. Então, não sei vocês, mas eu sempre ficava intrigada com a passagem de Isaías 38, do 1 ao 5, da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Deus lhe concede 15 anos de vida, e o curioso é que é o mesmo tempo da profecia de Israel, a profecia preditiva. E nos é dito que foram os piores anos da vida de Ezequias. Mas se olharmos para o capítulo 39, tem um rei da Babilônia chamado Maradoc-Baladã, que leva presente e bajulações ao rei Ezequias. E assim, porque o Maradoc-Baladã soube que Ezequias estava doente, já tinha se convalescido, e no verso 2 do capítulo 39, então, diz que Ezequias se agradou disso. Ezequias confiou na amizade de Maradoc-Baladã.
Ezequias confiou que ele tinha um rei poderoso, um grande aliado seu. E então Maradoc-Baladã leva presentes a Ezequias e ele se agrada disso. Ezequias, no capítulo anterior, a gente viu a milagre que ele recebeu na vida dele. Ele devia ter confiado em Deus, que já o livrou da morte, mas ele confiou em Maradoc-Baladã, ele descansou na amizade com Maradoc-Baladã. Ele deixou de depender da proteção de Deus, do Deus invisível, mas que havia provido a sua cura miraculosa, que protege, para confiar em Maradoc-Baladã. Ele deixou de depender da proteção de Deus, que os continentes são para eles menos que nada, e isso está lá em Isaías 40, do 15 ao 18. São como um vácuo, para confiar na força do rei da Babilônia. Ele agradou. Sabe quando ele ficou satisfeito de ter como aliado o rei da Babilônia? Quantas vezes nós nos comportamos como o rei Ezequias? Recebemos grandes milagres, como a cura miraculosa que ele teve. Somos socorridos nas nossas aflições. Mas o nosso Deus é invisível. A gente não consegue ver. E aí, então, somos tentados a confiar na influência dos nossos conhecimentos, nas pessoas que nós conhecemos, na força do nosso braço, no conforto do nosso dinheiro. E isso tudo para Deus não é nada. No capítulo, então, de Isaías 41, de 2 a 4, Deus, então, mostra que Ele controla a história, que Ele controla os incrédulos, e ele controla tudo. Então, nos versos 2 a 4, os incrédulos recorrem, do capítulo de Isaías 41, os incrédulos recorrem aos seus ídolos. No verso 5 e 7, mas a nossa confiança como crente deve estar sempre no nosso Senhor. Versículos de 8 a 13. E aqui é interessante, e eu quero até dar um parêntese aqui, é que às vezes nós somos como Ezequias. Nós temos, Ezequias foi um bom rei, foi um rei que levou o povo restituiu a Páscoa, que levou paz a Israel, que restabeleceu o templo. Só que chegou um momento da vida dele, depois que ele passou por grandes experiências, pelo grande milagre, ele agradou e descansou o seu coração na influência de Maradoc-Baladã, rei da Babilônia. E então, às vezes, a gente faz isso. Deus, ele faz todo o seu consolo conosco, ele nos ajuda, nos auxilia, mas ele é invisível e a gente não pode ver, e às vezes a nossa fé entra em choque e a gente prefere confiar em coisas palpáveis, em coisas que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode conferir, e aí a gente falha. Foi aí que Ezequias teve os seus piores anos, confiando no poder e na força de um rei da Babilônia. Voltando aqui então ao que a gente estava comentando, em Isaías 41, 14 e 16, diz o seguinte: Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Senhor de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Tu os padejarás, tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. No texto, Deus transforma seu pobre povo em uma poderosa arma. Aqui podemos aprender que, em nossas limitações e fraquezas, Deus vem ao nosso encontro e vencemos, não por nós, mas pela força do Senhor que controla tudo e todos, crentes e incrédulos. Todos estamos trabalhando para que a vontade do Senhor prevaleça. Então aqui, quando a gente está falando de Deus, não há batalha,
Deus é soberano, Ele já é o vitorioso. E, Criador do universo. No verso 20 de Isaías 41, diz o seguinte: para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel os criou. Então nós recebemos misericórdia do Senhor, a misericórdia divina, e o Senhor recebe a glória. Não sejamos como o rei Ezequias e confiamos em nossos contatos, em políticos, em emprego, em dinheiro, em estabilidade, mas que confiemos em Jesus, pois nele foram criados todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Então, como eu prometi que seria breve, eu vou ser bem breve mesmo, já explanei. No sentido de que Ezequias era um bom rei, mas ele se agradou e descansou o seu coração na influência de Merodach Baladã. Isso está lá em Isaías capítulo 39. Então, dentro dessa ótica que a gente está estudando sobre Ezequias, que não sejamos como ele, que descansamos o nosso coração em Deus. O nosso Deus é invisível e o justo viverá pela fé. Às vezes é mais fácil nós crermos em coisas que a gente consegue palpar, que a gente consegue ver, mas foram os piores anos de Ezequias. Então, que a gente descanse o nosso coração em Deus, que proveu tudo, céus e terra. Então, essa é a meditação que eu queria trazer para vocês, que sejamos confiantes, crendo que Deus tem o controle de tudo e que Ele é quem tem o tempo determinado para cessar qualquer coisa e Ele tem a nossa vida sob o seu controle. Ele não perde o controle, nós perdemos. Por isso que a nossa certeza, como eu falei no começo, a nossa segurança não pode estar em nós mesmos e nem nos nossos sentimentos. A nossa segurança sempre deve estar na palavra de Deus, na sua profecia proclamativa. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós anunciamos, nós entendemos os seus propósitos. Aí é que tem que estar firmado a nossa confiança e a nossa certeza de tudo. Então é isso, está encerrado. E como eu falei no início lá sobre as profecias proclamativas e preditivas, eu acho que seria talvez até um bom gancho, o próximo assunto, Hebreus 1, dos versículos 1, 2 e 3, a forma que Deus se revelou, a melhor forma que Deus se revelou à humanidade. Mas é isso, que nós possamos confiar no nosso Deus soberano, eterno e que sabe das nossas necessidades. Descansemos nele, não em políticos, não em nada. Que quando nós, assim como Ezequias, confiou em Merodach Baladã, às vezes nós, crentes, depositamos a nossa fé e a nossa esperança em pessoas que são falhas, que vão frustrar, e nós pecamos. Porque quando a gente confia a esperança de uma nação em cima de uma pessoa, isso mostra que o nosso coração é idólatra. Isso mostra que alguém tem em nosso coração o lugar que só pertence a Deus. Então, que descansemos na provisão de Deus, nos seus juízos e na sua misericórdia, que Ele sempre exerce juízo e misericórdia dentro dos seus propósitos. Amém? Espero que tenham gostado e até mais.